CBN. Agora são 9h17. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Muito bom dia, Rômulo. Seja bem-vindo à nossa coluna de hoje. Muito bom dia, Izzy. Muito contente sempre de estar aqui todas as quartas. Rômulo, como é que está aí o calendário do Congresso, né? Hoje a gente já está no dia 12 de agosto, esses trabalhos já voltaram depois do recesso. O que tem aí também de previsão para votar? Bom, Izzy, você sabe que aqui em Brasília, na verdade, esse ano de eleições, ano de Copa do Mundo, eles é considerado por aqui como um ano praticamente perdido, porque há muitas interrupções, e sem contar os recessos de início do ano e meio do ano. Então, a dúvida que fica é se vai dar tempo ou o que vai dar tempo de votar até essas paralisações. E aí a gente se pergunta porque são temas muito importantes que dizem respeito ao dia a dia do cidadão. E veja que, muito embora esse retorno tenha acontecido agora, eles voltam correndo porque foi feito um esforço concentrado para votar as matérias mais importantes, ou as que trancam a pauta do Congresso, até 3 de setembro, porque depois disso as atenções vão se voltar exclusivamente para as eleições. Então, o que vai dar tempo de votar, a gente já sabe que não vai ser tudo, e, claro, matérias que não tenham consenso vão ficar de fora, matérias polêmicas, matérias em que tragam eventuais perdas eleitorais para os parlamentares também ficarão de fora. Está todo mundo muito preocupado, na verdade, com as eleições, com a manutenção dos próprios cargos. O Senado vai renovar poucas cadeiras, assim, vai ser 1/3, mas a Câmara renova totalmente, então a corrida é muito grande para que, então, se preservem essas possibilidades de manutenção no poder. Então, você vê, Izzy, que o que é o grande problema? É que o Congresso já está esvaziado desde o recesso. Então, estão voltando agora e o que se discute é tema extremamente relevante. São 32 medidas provisórias aguardando votação. E essas medidas provisórias, a gente sabe, todo mundo sabe que, uma vez não confirmadas aqui no Congresso, elas perdem sua validade e são temas importantíssimos. Por exemplo, INSS, combustíveis, dívidas em geral, empresas afetadas pelas restrições econômicas dos Estados Unidos. Então, tem temas muito importantes que, se as pessoas não acordarem aqui para a vida aqui em Brasília, vai ser perdida a eficácia da medida provisória. Isso aí vai ter um prejuízo enorme para a população. Então, não existe tempo para votar tudo e há necessidade de estabelecer algumas prioridades, que essa escolha necessariamente será política, vai aí o interesse de quem estiver dominando o grupo político lá no Congresso Nacional. Então é um grande problema. Será que vai dar para limpar essa pauta toda até o dia 3? Muito provavelmente não será possível. E aí você começa os ganchos com maior probabilidade de prejuízo para o cidadão. É a questão dos combustíveis, Izzy. Nós temos aí o projeto de lei 114/2026, que vai tentar discutir sobre redução ou até mesmo zerar tributos federais sobre combustíveis em determinadas situações. Então, isso aí vai ter impacto direto em gasolina, diesel, etanol, frete, transporte, preços dos alimentos, inflação. Então, tudo aquilo que envolve tributo federal relacionado à redução ou mesmo eliminação de algumas alíquotas vai ter um impacto imenso no nosso dia a dia. E houve uma discussão até ontem para aumentar esse escopo, ou seja, aumentar esse alcance desse projeto de lei para incluir na tentativa de redução de tributos também, fertilizantes, minerais críticos, enfim, coisas um pouco mais abrangentes, e aí que o calo aperta, porque você vai ter que ter mais discussão, são temas mais sensíveis, e como a gente está falando desde o início, não vai ter tempo suficiente para votar. E aqui nós temos 3 questões importantes. Que o Congresso está olhando para o eleitor, o governo está olhando para a arrecadação e para as contas públicas, e o consumidor está olhando para o preço da bomba. Então, temos 3 interesses totalmente distintos, e a gente sabe para onde é que o caldo aperta, ou então a gente sabe onde a corda mais frágil,
se rompe. E aí você tem o combustível barato, é bom para a gente, mas é quem vai pagar essa conta? É uma pergunta que fica sempre à mesa de discussão aqui no Congresso Nacional. E aí, somado a isso, Isna, tem a questão que tem que ser analisada agora, a famosa taxa das blusinhas, ou seja, a tributação sobre compras internacionais. Então você tem novamente 3 interesses envolvidos aqui. Você tem aí o consumidor que quer pagar um preço menor, todo mundo quer pagar um preço menor sobre tudo, claro. O comércio e a indústria que querem uma concorrência mais equilibrada, eles informam que a concorrência, que a produção no Brasil cai porque esses preços chegam muito mais baratos aqui no país e aqui não há um equilíbrio entre a empresa concorrente de fora e a empresa nacional. Isso é um argumento importante. E aí tem outro lado, o governo que tem que olhar a arrecadação. Então o governo quer saber da arrecadação, o comércio em geral, a indústria quer saber de proteção à sua atuação e o consumidor quer pagar mais barato. Me parece, novamente, 3 interesses que não vão se conciliar. Em algum momento também a corda vai se romper para o lado mais fraco. E é isso que a gente vai entender agora. Será que o Congresso vai privilegiar o consumidor ou vai proteger a indústria nacional? Porque escolhendo uma ou outra, você vai ter ganhos e perdas eleitorais num momento muito importante, que é o das eleições agora de outubro desse ano. Então você vai ter um tema muito fácil de entender, por isso que é um tema relevante aqui em Brasília, porque é um tema muito simples da população entender. Vai virar discurso de campanha, com certeza, da oposição ou do governo, seja por um lado de uma forma ou de outra. E, claro, a grande questão é proteger a indústria nacional ou então pagar menos imposto. É outra pergunta que vamos tentar entender se os parlamentares vão conseguir responder aqui na capital. Também tem a questão importante, outra medida provisória relevante, que é a questão do INSS dos aposentados, aquelas pessoas que tiveram saques indevidos, o dinheiro que sumiu. Há uma proposta de medida provisória também aqui, de emenda constitucional, na verdade, para a restituição, da onde vai ser o dinheiro para restituir os aposentados, e aí quem vai ser responsabilizado por isso, da onde vai ser esse dinheiro. Então, são perguntas que também estão nessa pauta até o dia 3 de setembro. E não importa, a gente fala Congresso Nacional como um todo, porque não importa se uma casa, ou Câmara ou Senado estiver na frente, porque da aprovação depende das duas. Então, se uma não estiver correndo, a outra também, se não estiver no mesmo ritmo, não consegue se aprovar nada. Necessariamente vai ter que passar pelas duas casas legislativas. Então, é outro problema também, porque, muito embora o Senado tenha menos componentes, ali a luta é mais difícil para o governo, ali a negociação tem que sair mais adequada, senão trava tudo. Então, se o Senado não caminhar no mesmo ritmo que a Câmara, também vai tudo por água abaixo. Então, você vê, nesse contexto geral que a gente está trabalhando aqui, com coisas importantíssimas sendo analisadas no Congresso, o que pode passar, o que não pode passar, o que mais tem chance de ser votado. E aqui, esse resumo que a gente faz, essa análise, é baseado no que geralmente acontece nesse período do ano, nas últimas eleições. Então, é muito provável que até 3 de setembro, como eu falei, muita coisa vai ficar de fora, mas é muito provável que matérias com prazo sejam aprovadas, ou seja, ontem mesmo passou mal o líder do PT na Câmara, tiveram que encerrar a ordem do dia, então já perdeu-se mais um dia, mas essas matérias com prazo devem ser analisadas, aprovadas ou não, mas serão analisadas com certeza. Matérias que envolvem o bolso, porque são muito importantes, seja para o discurso da oposição ou o discurso do governo, ou seja, isso aí é muito relevante até para gerar rede social, gerar material de campanha política. Então, isso com certeza vai ser analisado até o dia 3, seja envolvendo preço, taxação e tributos sobre combustíveis, matérias com consenso, que isso é geral, quando há um consenso forte aí não tem nem discussão, então vai ser aprovado de maneira imediata, não tem nem discussão, e, claro, matérias com apelo eleitoral, aquilo que vai ter um ganho concreto para o parlamentar, isso sim tem mais chance de ser aprovado com muita facilidade. Com certeza o que fica para depois é tudo aquilo que não tem consenso, tudo que divide governo e oposição, projeto com alto custo político. Então, isso aí é certeza que vai ficar para o ano que vem, até porque o parlamentar se pergunta, se eu votar isso aqui, como é que isso vai ser visto aqui na minha cidade? Ou seja, isso acaba tendo um custo político muito grande. Calendário eleitoral é o grande relógio aqui, do que acontece em Brasília. Quanto mais perto da eleição, menos parlamentares ficam por aqui, maior campanha nos estados, e a gente começa então a ver deputados, senadores viajando com seus afiliados políticos
nas cidades em campanhas eleitorais, então Brasília vai ficar esvaziada. O impacto dessas votações agora vai influenciar com certeza essas campanhas políticas. Então o relógio do momento é o relógio eleitoral, porque por trás disso tudo, Isa, para finalizar, a gente tem uma disputa muito grande de poder aqui na capital. Então o governo quer aprovar a sua agenda, a oposição quer impedir que o governo transforme essa agenda em votações em trem eleitoral. O Centrão está tentando buscar espaço para negociar, como sempre fez, e os presidentes da Câmara e do Senado têm um papel decisivo nisso. Então, essa pauta vai revelar quem tem força, quem negocia e quem cede, quem consegue impor prioridades nesse momento. Esse peso político já está sendo posto em votação aqui na capital e essas semanas serão decisivas para encontrar essas respostas. Para finalizar, o que vai ser votado, o que ficará de fora, como é que essas coisas vão andar aqui, sem que as MPs percam a validade, é algo que nós precisamos acompanhar. O Congresso voltou correndo, não será possível votar tudo, isso já é um fato, e essas escolhas vão revelar o que está por trás do ambiente eleitoral. Daqui às eleições, nós teremos aqui pelo menos um mês e pouco de análise aqui em Brasília, dessa corrida para aprovação desses temas, mas a pergunta vai ser mais importante qual é o peso que vai prevalecer aqui em Brasília, o eleitoral ou o institucional. É isso que a gente vai tentar acompanhar e trazer sempre para vocês aqui todas as quartas. Para contribuir também com esse debate, a gente recebeu um comentário do nosso ouvinte, o Jeff Gillen. Ele fala assim: não esqueçam de verificar que, segundo o Haddad, a taxa das blusinhas foi solicitada pelo Congresso. Aí depois ele corrigiu, falou assim, solicitada pelo varejo, que fez um pedido ao Congresso. Rômulo. Pois é, Izzy, porque na verdade havia uma discussão muito grande porque os produtos externos estavam chegando com um valor mais baixo e para tentar equilibrar esse jogo, se impôs uma tarifação para equilibrar, ou seja, para trazer um preço mais competitivo também para o produto nacional. E claro, a oposição colocou isso na conta do Fernando Haddad, como ele queria taxar, né, ou pelo menos aumentar tributos para a população, e na verdade era o oposto, né? Perfeito, Rômulo, te agradeço. A gente se encontra semana que vem. Muito obrigado, forte abraço, até a próxima quarta. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro.